Salve, salve, leitores! Estamos de volta aqui em um vídeo em conjunto. Eu, o professor André Comanche, e o grande sociólogo, professor e tomador de café, Irã Andrade. Nunca pode faltar. Prazer estar aqui com você, cara. E hoje nós vamos debater um assunto tabu, um tanto quanto pesado, mas Leve na nossa abordagem, é muito curioso o assunto, se faz muito importante que nós venhamos a discuti-lo para esclarecer seus pormenores, algumas características, inclusive para evitá-lo, que eu acho que é, inclusive, talvez a nossa grande contribuição aqui, que é o tema de o suicídio. É um tema pesado e sempre foi tratado como um tabu através dos tempos, desde os tempos antigos até hoje em dia. Ainda é muito mal visto, óbvio, por motivos óbvios, mas assim, vários aspectos da sociedade, o aspecto religioso, o campo religioso, o campo do direito e outros campos sempre condenam essa questão, né? O suicídio, o conceito de suicídio é óbvio, é autoexplicativo, é tirar a própria vida, mas a psicologia atual, os estudos mais modernos em psicologia são inequívocos ao afirmar que os fatores de risco, as coisas que o causam, que levam a pessoa a se suicidar, elas quase 100% das vezes estão ligadas a transtornos psíquicos, transtornos de ansiedade, transtornos de depressão. A gente tem que levar em consideração que o suicídio, a pessoa não quer tirar a própria vida. A pessoa, na verdade, ela quer resolver o problema ou o bolo de problemas que está ali dentro da mente dela e ela acha que não tem solução. E, na verdade, na maior parte dos casos, quando a pessoa procura uma ajuda, uma terapia, um tratamento psiquiátrico, a pessoa olha para trás e vê, né? Poxa, quase tirei a minha vida por uma coisa que podia ser resolvida, né? E até quando acha que não podia, não existe isso, né? Não existe. A pessoa sempre tem uma solução. No fundo, o suicídio é um subterfúgio, sobretudo para a nossa cultura, a cultura ocidental, a cultura contemporânea. E é um subterfúgio que atende à própria lógica de nosso modus operandi nos dias de hoje, que é o imediatismo. Isso. Eu acho que resolver tudo rápido, a pessoa não vê outras soluções. É por isso que é importante você procurar a figura do especialista, porque é uma visão distinta daquela que você está acostumado. Vai perceber que, por vezes, o problema é muito dimensionado a partir do seu enfoque. Sim. Como a gente costuma dizer, né? O problema também que você fornece a ele, que você dá para ele. E o fato é que, por vezes, o meio social, a cultura, os elementos para além da questão individual, para além do psicologismo, são elementos assim, extremamente importantes para você compreender como a escolha para esse subterfúgio, para essa alternativa, para essa saída, que é o suicídio, ela se dá. E a gente deve lembrar dos primeiros estudos do Emile Durkheim, que é um dos pais da sociologia, muito influenciado pelo positivismo de Auguste Comte. É um cara extremamente conservador e escreveu uma obra que é um divisor de águas nas ciências sociais, que é O Suicídio. Sim, o calhamaço. O calhamaço, eu queria ter trazido. E essa obra, ele vai caracterizar que o suicídio tem causas e consequências sociais. Ou seja, não é uma mera escolha individual, não é algo que é determinado apenas pelos psicologismos, pelas razões mais pessoais e relativamente subjetivas, portanto, não. Uma abordagem objetiva, fora. Isso, é uma abordagem que ele vai mostrar o quanto esses fatores exógenos, digamos assim, são cruciais para a escolha do indivíduo. E aí ele vai caracterizar 3 tipos básicos de suicídio, André. Vai ser o suicídio chamado de egoísta, que talvez é o mais comum que nós conhecemos. Sim. O suicídio altruísta, que o nome não ajuda muito, né? Tem altruísmo nisso, vou explicar por quê. E o suicídio anômico. Então vamos por parte, para caracterizar cada uma deles. O suicídio... Deixa eu só fazer um adendo rapidinho, Irã. Por favor. Não a nível do assunto, mas se você estiver passando por algum tipo de problema psicológico, depressão, ou ansiedade, procure um especialista. Só eu devia ter dito isso no início, mas procure um especialista. Inclusive tem um canal muito bacana. Ah, sim, o CVV. Eu ia falar no final, mas é bom a gente falar logo. O CVV é o Centro de Valorização à Vida. Eu acabei de ligar para lá para perguntar se tinha algum tipo de orientação específica para dar quando a gente fizesse essa abordagem. O cara acabou... O gerente regional do CVV ligou para mim e deu algumas orientações. O número é 188. Se você está se sentindo mal, está com algum problema psicológico, procure ajuda, procure sua família, procure amigo, mas o que me importa também é procurar ajuda profissional, terapia e psiquiatria. E esquecer esse preconceito, né, de que procurar um psicólogo ou procurar qualquer profissional do ramo terapêutico,
que é substantivo para algumas mudanças e para alguns enfoques que a gente tem sobre a nossa vida, para tirar esse tabu, esse preconceito de que é só louco que procura, ou só problemático. Eu também. Terapia é a melhor coisa que existe, vá pra mim. É bom demais. E aí, André, inclusive... Os 3 tipos de suicídio. Não, mas aproveitando o ensejo, já que você trouxe essa fala, o que é interessante é que a própria OMS, ela orienta a, quando tratar do suicídio, caso tenhamos que tratar o suicídio, né, que tratemos da maneira mais responsável possível. Sim, perfeito. É por isso que há algumas críticas, algumas séries, alguns vídeos que são colocados nas redes sociais e assim por diante. Mas enfim, voltemos para esse especialista em suicídio, que é o Sr. Emile Durkheim. São 3 tipos, né? A saber, o suicídio egoísta, o altruísta e o anônimo. Basicamente, o suicídio egoísta, segundo ele, é aquele suicídio que ocorre porque o indivíduo ele não vê mais vínculo com a vida em sociedade. Então, basicamente, é isso que acontece na maioria dos casos no mundo ocidental. O cara perde o emprego, o cara perde a pessoa amada, ele tem problemas na sua rede de sociabilidade, nas relações sociais, então ele não vê outra forma de resolver esses conflitos, por mais tolos que sejam. Acredita que não perdeu aquela pessoa amada e, portanto, não terá a possibilidade de encontrar alguém à altura ou que goste até mais que essa pessoa. Perdeu o emprego e acredita que é impossível ter outro emprego tão digno quanto mais na frente, e aí ele vai buscar essa alternativa, essa saída drástica que é o suicídio. Então, por que o nome é egoísta? Porque ele não vê mais sentido na vida em sociedade. Sim. É uma coisa muito individual, mas que veja, ainda assim, há um peso do social, há uma influência social. Sim. O que é interessante, Durkheim nunca vai falar, ele vê o suicídio como um fenômeno social, ele nunca vai argumentar que o suicídio, em tese, é determinado pelo meio social. Certo. Os sociólogos mais maduros, Durkheim é um deles, certamente, acreditam que o fator social ele é de extrema relevância e influência. Então aquela lógica, galera, o fator social, a cultura, os valores, os costumes, as instituições influenciam, todavia, variável da equação. Influenciam, todavia não determinam. Tem um peso, tem um peso. Então esse desvínculo, por assim dizer, do indivíduo com o meio social é o suicídio egoísta. Mas existem outras culturas, André. Se você for analisar a cultura japonesa, a era lá do harakiri, do suicídio honroso, que tem entre os samurais, a era do shogunato, né? Antes da era Meiji no Japão, antes dessa ocidentalização, você tinha um suicídio honroso. Então, muitos japoneses, os samurais, né, na época do Japão medieval, vocês devem saber que quem discute medievalismo centra muita discussão na Europa, mas houve o feudalismo e medievalismo também no Japão. E os samurais, eles eram servos e os shoguns eram os senhores feudais. Sim. E digamos assim, a honra e o respeito, a veneração do samurai em relação ao senhor feudal, no caso do shogun, era tamanha que se ele acreditasse que desonrasse aquele seu mestre dos mestres, aquela pessoa que era o seu superior hierárquico, digamos assim, a quem ele deveria muita gratidão, ele se teria envergonhado se matava. Então, o suicídio também ele é explicado de uma outra forma. Por exemplo, né? Entenda, pelo amor de Deus, na nossa cultura não há sentido. O suicídio é uma alternativa drástica para situações que você poderia buscar outras soluções. No caso da cultura japonesa ou da própria cultura islâmica, o suicídio é feito em nome dos próprios valores. Tem a questão da Índia também, que as viúvas se auto-imolam na pira funerária dos maridos, né? O cara morre, aí vai queimar o cara, cremar, né, no ritual funerário, e ali a viúva, por imposição social, ou por força de lei, ou voluntariamente, se auto-imola, ou seja, se entrega ao fogo junto com a alma do marido, entre aspas. Só que um detalhe, André, mesmo sendo um suicídio em que o indivíduo o faz, o indivíduo o realiza, em virtude da influência do meio, da ligação com o meio, aí seria o exemplo do suicídio altruísta, né? Porque altruísmo de filantropia, altruísmo pela forte ligação com o meio. Mesmo assim, sociólogos mais contemporâneos como Pierre Bourdieu, depois Andrezão coloca aí, Pierre Bourdieu, grande sociólogo e filósofo francês, ele fala que mesmo sendo um caso de grande ligação com a sociedade, não deixa de ser uma violência simbólica. Porque no fundo é a imposição do meio. Quer ver um exemplo? No Japão, no Oriente como um todo, ainda é muito comum o menino que não logra isso no vestibular, que não tem sucesso como esperava na vida, ele comete suicídio, porque ele acredita por uma pressão da cultura, ou seja, violência simbólica. O que é violência? A violência vem de violência, que significa vigor. Não é só bater. Não é só bater. A violência simbólica é uma imposição cultural. Vários tipos de violência. A gente pode fazer, inclusive, um vídeo em breve, já surgiu aqui de antemão, sobre a questão da dominação masculina, o machismo, que é uma violência simbólica. É uma violência simbólica. Enfim, então o indivíduo acaba cedendo a esse tipo de comportamento, esse tipo de
prática, de conduta, pelos costumes de sua sociedade. Por exemplo, no caso do Islã, dos sarracenos, dos muçulmanos, a jihad, né? Sim. Morrer, né, e matar em nome de Allah, para ele é valoroso, mas tem uma explicação religiosa e cultural. Ele acredita no posto-mortem cheio de virgens, bebidas, aquele paraíso realmente que faz jus ao nome, né, paradisíaco. Enfim, então esse é o suicídio altruísta. É o do kamikaze, é o do samurai, é o do homem-bomba e assim vai. E existe ainda, esse não é muito trabalhado, mas para você que vai se preparar para o Enem também, que também faz parte do nosso público, também é na curiosidade das ciências humanas, o suicídio anômico. Primeiro, para entender o que é suicídio anômico, tem que compreender o que seria anomia. A anomia em Durkheim é uma situação de desregramento social. Toda vez que eu vou explicar anomia para os meus alunos, eu sempre falo do caso do Walking Dead. A sociedade em que as instituições não funcionam mais, os valores, a família está desestruturada e as outras instituições. Tecido social esgarçado. Exatamente. Popularmente seria uma anarquia, mas anarquia é outra coisa. É outra coisa, encaixa em outro não combinho, seria né? adequado. Mas é basicamente isso, popularmente falando. É um verdadeiro. Cada um por si, todos contra todos, salve-se quem puder, se der para se salvar. E Deus por nós todos. Enfim, é complicado. E isso está na obra de Hobbes. Thomas Hobbes, filósofo contratualista, absolutista. O Hobbes acredita que o Estado deve assumir a face do Leviatã, e isso, o homem é louco do próprio homem, exatamente para garantir a segurança, que é o elemento mais importante de sua filosofia política. Então Durkheim é influenciado por isso. Para evitar esse estado hobbesiano aí de desordem, de anomia, então assim, as instituições têm que ser fortes. Mas em situações em que elas não são fortes, as instituições não são sólidas, os valores não engendram o comportamento dos indivíduos, não estruturam o comportamento dos indivíduos, ou seja, os indivíduos, os sujeitos sociais não assimilam a relevância desses aspectos mais ideológicos para as suas condutas e para as relações sociais, nós temos um estado de anomia. É muito comum o suicídio nessas situações. Por exemplo, um grande exemplo de anomia, um motim no presídio. Porque por mais que seja um presídio e sobretudo no Brasil tenha toda a sua calamidade, né, todos os problemas que nós já conhecemos, e podemos também fazer um vídeo sobre isso, o curioso é que em situações... No segundo ou terceiro dia os caras já estão... já tem isso. Então assim, o suicídio anômico é aquele que as estruturas da sociedade são tais quais essas que eu descrevi, instituições todas desestruturadas, que não conseguem mais levar a cabo para os indivíduos essa condução de uma moralidade, uma eticidade, portanto é um caso mais raro, mas também é possível. Normalmente o suicídio é ou egoísta, mais comum na nossa sociedade, ou o suicídio que é menos evidente para nós ocidentais, mas é muito comum ainda em certas culturas. Dá exemplo do suicídio altruísta. Os suicídios em épocas de crise aguda, crise econômica e social aguda, não sei se seria um estado anômico. Por exemplo, uma crise de 29. Perfeito. Como é que você classificaria esse tipo de milhares de pessoas? Crise de 29, gente, para quem ainda não sabe o que é, ou não lembra, é a crise, a crash da Bolsa em 1929, que é uma das maiores crises mundiais econômicas. Tem uma repercussão econômica mundial. As pessoas tinham fortunas e perderam do dia para a noite, ficaram na rua, na sarjeta, e se matavam, né? E Durkheim salienta isso que você comentou, foi muito bom ter falado, porque Durkheim, quando vai falar na obra O Suicídio, a respeito das possibilidades do tema, ele considera os impactos trazidos pela Revolução Industrial. Né? Sim, perfeito. Então ele vai dizer, olha, a Revolução Industrial, porque assim, a gente tem que entender que o grande trunfo, pelo menos do olhar sociológico, é observar a ambivalência dos fenômenos. Então, por exemplo, é inegável, a Revolução Industrial trouxe muito o quê? Progresso. Trouxe perdão, muito desenvolvimento em todas as facetas, em produtividade e tal. E isso é inegável. Por exemplo, quando você analisa o bem-estar em termos de conforto que a tecnologia nos proporcionou, o ar-condicionado, é uma invenção da humanidade, cafeteira, outra grande invenção, assim vai. Em Aracaju mesmo. Aracaju, nossa cidade, né? É complicado aqui, né? Aqui o sol chega antes aqui do que chega na Terra. É mais perto. Eu acho que a gente é o próprio sol. E aí o que acontece? André, quando você pensa na Revolução Industrial, nós temos um visitante. Uma visitante, perdão. Uma visitante. Olha que coisa linda. Morgana. Fala da Morgana. Então, quando você pensa, por exemplo, na Revolução Industrial, trouxe o progresso, mas trouxe o retrocesso. Sim, claro. Trouxe benefício, mas simultaneamente trouxe malefício. Então é ambivalente. Perfeito. É contraditório. E uma das coisas mais agravadas com a Revolução Industrial, em face das desigualdades, da mendicância, da prostituição. Imagina você, o cara casado, é desempregado, e de repente vê sua esposa submetendo à prostituição. Seu filho ao trabalho infantil. Então, gerou muitos palcos de suicídio. Se você tem ideia, hoje, um dos maiores palcos de suicídio no mundo é a Golden Gate,
e a herança de problemas da urbanização, da urbe, da individuação, cada um no seu quadrado, cada um no seu universo particular, e sem externar os seus problemas, sem externar e, portanto, ver outra opinião. Estatísticas falam, por exemplo, que nós homens somos muito mais propensos a cometer suicídio que as mulheres. Muito mais. Por uma razão básica. Somos mais agressivos. Somos agressivos, que somos intempestivos e nós não temos essa doçura que tem. Isso. A mulher quer se matar, aí usa pílula. Só que é muito difícil, né? Aí vomita. O homem não, ele já usa arma de fogo. Não, e as mulheres têm um elemento de desabafo. Elas são muito mais maduras e fortes. Então elas são muito mais responsáveis. Comunicam com outras pessoas. Isso é a maior prova disso. O homem não cuida da saúde como a mulher cuida. É isso que eu ia dizer agora. Por exemplo, urologista, nós homens vamos bem tarde. Certo? Se eu fizer uma enquete com jovens entre 17 e 20 anos, duvido sexo masculino, quem já foi para o urologista? Mulheres não, porque trabalha a prevenção. E nesse sentido do cara vai falar que agravou. Porque o suicídio é, de fato, um problema social, não é só um fenômeno social. E outra, ele tem causas e consequências sociais. Demais, importante. Porque não é só causa. Pode ver, quando o primeiro foi lá no Bodeguês e cometeu suicídio, isso influenciou outros pontos. Uma vez eu discuti em sala com uma aluna no cursinho do trabalho, que ela fez vestibular para medicina, mas já era psicóloga. Sim. Ela levantou um dado que depois eu fui pesquisar e vi que é verdade. Que, por exemplo, em famílias onde você tem casos de suicídio, sim, sem dúvida, é muito mais propenso a tê-lo. Não só isso. Olha a influência negativa, tá vendo? A instituição. Quando ídolos se suicidam, pode influenciar bastante os fãs, né? As pessoas que acompanham o trabalho. Pô, o cara é uma referência pra mim. Aí ele se mata. Mas, gente, assim, é aquela coisa, né? A pessoa que se mata tá passando por como diz a psicologia atual, uma patologia psíquica. Uma patologia, algum tipo de distúrbio, algum distúrbio psicológico. Enfermidade, né? E isso a gente pode até ir se encaminhando também. Durkheim, você acha que tem algum assunto mais para abordar em Durkheim ainda? Não, acredito que Durkheim, ele essa abordagem tripla, né? O que vocês devem lembrar, Durkheim, se você for escrever a respeito e pensar, né? Acho que é muito mais importante, não é só nem instrumentalizar a discussão. É mais para servir para a vida. Durkheim entende que o suicídio é sim um fenômeno social, pelas razões que eu expliquei, ele tem causas, influência no meio e consequências. Por exemplo, só para fechar a questão mais sociológica, a literatura para a filosofia e para o direito, que a gente fala também dos crimes contra a vida, e o suicídio entra, eu vou explicar por quê. Por exemplo, lá na Coreia do Sul tem uma ponte em Seul, eu não lembro agora, sei lá, ponte Ping-Pong, vou dizer o nome da ponte agora. Mas era uma ponte, André, que o nível de suicídio era tão absurdo quanto o nível da Golden Gate. Inclusive, se você quiser entender melhor o caso da Golden Gate, é um documentário um pouco pesado, mas indico, tem no YouTube completo, chamado The Bridge, a ponte. Você já me falou? Eu não falei, ainda não assisti não. É muito legal. E eu acho que no vídeo anterior eu comentei por cima. Então assista que é bem legal. Aí o que foi que a Coreia do Sul fez? A Coreia do Sul, André, o Estado, em parceria com as academias, as universidades, as faculdades, vários autores, conseguiu diminuir bastante, significativamente, o número de suicídios nessa ponte. Por quê? Porque eles fizeram um estudo sobre o suicídio. Isso é o que é curioso. O que eu vou falar não é loucura, preste atenção, não é loucura. Você vai pensar assim, como assim? What the fuck? Né? Mas assim, a maioria dos suicidas se arrepende de cometer suicídio. Perfeito, isso é verdade. Exatamente. Aí você deve estar pensando assim, como a priori assim? Parece esquisito. Parece estranho, mas não é. Essa pesquisa, o rol dessa pesquisa é feito por aquelas pessoas que se arrependeram de fato, ou aquelas que foram cometer suicídio e, graças a Deus, sobreviveram. Exatamente. Por um meio ou por outro, sobreviveram. Então elas revelam que se arrependem. Aí os sul-coreanos, com esse dado, eles fizeram uma pesquisa social sobre isso. Né? E descobriram que no caso da Coreia do Sul, a maioria dos casos em que as pessoas cometiam suicídio, tentavam cometer, com base nesse dado que eu salientei agora, eram pessoas que estavam desanimadas com a vida, com a estrutura familiar, com o emprego. Aí a Coreia do Sul fez uma coisa simples, em parceria com a Samsung. Tem até um documentário chamado A Ponte da Felicidade, que esse é mais difícil de encontrar, mas você consegue. Ela instalou, vários telões em toda a ponte, com mensagem de esperança, daquelas músicas que mexiam mais com o coração. E com frases: pare, pense, pense no filho que você poderá ter, pense na pessoa que você mais ama. E no meio da ponte, a Samsung fez uma coisa genial, parabéns. Instalou um telefone, ligar gratuitamente e dizia: pare agora e ligue para a pessoa que você mais ama. Diminuiu absurdamente. Não sei os dados estatísticos agora. Não, mas com certeza. Do tratamento, a prevenção do suicídio é reduzir, de fato, os métodos, né, as possibilidades de suicídio. Por exemplo, o acesso à arma de fogo, o acesso a tipos de
veneno, essas paradas. Se você reduz o acesso, se você cria, por exemplo, proteções na ponte, né, alguma coisa nesse sentido, e nesse sentido, essas proteções que a Samsung criou, porque são proteções. Sim. Você diminui de fato o número de suicídio. O sujeito que está lá propenso a pular da ponte, reflete e ali. Ou seja, veja a importância do desabafo e veja a importância também, né, do afeto, do carinho. De fato. Falando em afeto e carinho, nada melhor agora do que a gente abordar o aspecto, um outro campo, né, que vai falar sobre o suicídio também, que é a literatura. Nós temos algumas obras que ficaram muito famosas na história da literatura mundial que abordaram o suicídio. Eu vou falar de uma delas, que talvez seja a principal e mais famosa, um dos maiores romances de todos os tempos, noveleta, para quem quiser alguma classificação mais rigorosa literariamente falando, mas que é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Temos aí várias pronúncias, né? Que é no Brasil, Werther, tanta gente que pronuncia de um jeito ou de outro. Eu não sei pronunciar o nome do autor até hoje. Alguns dizem que o autor é um dos maiores autores da língua alemã e também da literatura universal, que é o Johann Wolfgang Goethe. Tem gente que fala que é Goethe, enfim, vamos falar Goethe. Só eu falo Goethe, que fica feio. Goethe é complicado. É feio. Parece um Gorete. Mas enfim, Goethe, vamos chamar de Goethe, ele escreve O Sofrimento do Jovem Werther em 1774, ou seja, no século XVIII, num período que a gente pode chamar de pré-modernismo. Na verdade, ele meio que inaugura esse período de pré-modernismo. Então eu vou abordar um pouquinho da sinopse do livro, para você saber do que se trata, né, O Sofrimento do Jovem Werther. Desde já vou dizendo que é um livro extremamente dramático, é um livro que você mergulha nele, é como se estivesse assim, no coração mesmo do autor, no coração do personagem, tá? O autor, o Goethe, escreveu em 1774 e ele vai estar imbuído dos valores do momento. A gente tem que pensar que a obra literária é escrita com a mentalidade do contexto histórico daquele autor. Se você lê a obra hoje em dia, você vai dizer, putz, que dramático e tal. Você pode eu consegui usufruir da beleza das palavras, do eu lírico, que é forte nesse tipo de literatura, da beleza poética da obra. Mas em si, se você for analisar os sentimentos do cara, como ele lida com os sentimentos, é um tanto que doentio. Mas a gente não pode dizer isso hoje, que estaríamos cometendo um erro histórico muito grave, que é o anacronismo. A gente tem que pensar a obra como ela foi feita na época. E outra coisa, eu estava discutindo recentemente sobre a questão da intencionalidade do autor, do literato, né? Sim. E aí você vai ter autores teóricos da literatura em si, vão falar que é possível você objetivamente perceber a intencionalidade do autor. Sim. O Walter Benjamin, por exemplo, ele escreve muito sobre literatura, um grande frankfurtiano, que inclusive infelizmente cometeu suicídio. O Walter Benjamin ele diz que o autor ele é alguém que é fruto do espírito da época. Sim. E ele escreve de acordo com as intenções da época e ele tem interesse por detrás de sua abordagem. Isso você consegue descobrir a intencionalidade. Outros autores, outros filósofos da linguagem, exemplo do Wittgenstein, vão dizer que é muito complicado, Ludwig Wittgenstein, vão dizer que é muito complicado você descobrir qual é a real intencionalidade do autor. Então, quando você fala só para dar uma dedo na sua excelente abordagem, que quando o Goethe teve uma intenção, suponhamos, de tratar o suicídio e foi irresponsável. De repente ele quis esclarecer as características do suicídio e talvez muito preocupado com a prevenção. É aquela mesma discussão, que cabe num outro vídeo, do Maquiavel. O Rousseau acredita piamente, por exemplo, que Maquiavel, quando escreveu O Príncipe, foi no intuito de denunciar as práticas absurdas dos reis absolutistas. Só que os reis ou outras pessoas levaram em consideração que era um manual. É um manual para os reis. Então, eu não sei. Eu adoro Maquiavel, li aquele treco algumas vezes, mas até hoje eu não sei se é uma denúncia ou você acabou de falar, ou se é um manual. O rei, como age. Então, assim, tem que saber tentar entender também a intenção do autor. De repente, tem intenções maravilhosas. Bom, eu sei que o enredo, falando mais ou menos da trama, é muito simples. Nós temos aí um romance que foi escrito em primeira pessoa e é um romance epistolar, ou seja, ele é todo escrito em cartas. Então você vai ter as correspondências do jovem Werther, que é o personagem principal, com o seu amigo, que aqui, nessa tradução, ficou como Guilherme, mas tem outras traduções que saem como William, enfim. E ele vai tratar com o Guilherme ou com o William um acontecimento da vida dele, mais importante até então, porque
antes de a gente falar, a gente tem que dizer que esse personagem, ele é praticamente um adolescente, é um cara muito jovem mesmo. E na adolescência, a gente tem todos os sentimentos, eles são muito mais, digamos assim, aflorados, são muito mais exagerados, dimensionados de uma forma que a gente não tem noção enquanto está adolescente. Só depois a gente, através de uma reflexão, vai dizer, meu Deus, como eu pensava assim. E aí o Werther, ele vai, em suas cartas ao seu amigo, descrever o acontecimento de sua vida, como eu falei, que foi o conhecer, o dia em que ele conheceu a jovem Charlotte, ou na tradução também ficou como Carlota, em um baile. Ele é um filho de nobre, não chega a ser um abastado, mas ele tem uma boa vida, então é um romance meio nobre, né? Não vai tratar de questões sociais muito graves, vai tratar ali daquela nobreza. E ele conhece essa jovem no baile, a Charlotte, e ele fica absurdamente apaixonado por sua beleza. E ele começa a fazer comparações da beleza de Charlotte com as belezas naturais, as paisagens, o clima, o estado de espírito da natureza, a gente pode falar assim. E aí temos aí também uma característica do romantismo, essa evocação ao natural, ao belo da natureza, tá? Então a gente tem esse romance epistolar escrito em primeira pessoa, e uma coisa interessante que a gente pode falar do Werther é que ele simplesmente, o romance todo, ele só fala de si. É o romance inteiro falando de si. Ele, em momento algum, ou em quase momento algum, pergunta nas cartas sobre como está o amigo dele, ou sobre o estado de espírito de outras pessoas. Ele se interessa, ele é muito ensimesmado. E isso é uma característica do romantismo. A gente pode classificar esse romance como pré-romântico. Por quê? Ainda não tinha acontecido a Revolução Francesa, e o romantismo, por excelência, uma escola literária burguesa. Então, com a Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, nós vamos ter sim essa explosão do romantismo na Europa. A gente pode dizer que o Goethe escreve esse romance e nem ele considera isso. No final de sua vida ele vai até olhar com muito maus olhos para o romance do Werther. Ele vai dizer, isso aí era uma frivolidade que eu escrevi. Também o cara, no final da vida, ele vai ter acabado de escrever Fausto, a sua maior obra, um calhamaço da epopeia, da poesia mundial. Mas enfim, e a gente pode dizer que é pré-romântico por quê? Porque aqui estávamos vivendo uma reação ao racionalismo da época. Estávamos vivendo um pensamento da época que ficou conhecido, eu vou arriscar o alemão aqui, como Sturm-und-Drang, que a gente pode traduzir como tempestade e ímpeto, que era o sentimento da época dos pensadores, dos filósofos e de alguns jovens. A maioria deles eram jovens. É difícil imaginar que Goethe foi jovem algum dia, porque ele morreu muito velho e as representações gráficas dele sempre o tratam com a peruquinha, ele, Schiller e outros. Mas ele foi jovem, esses autores foram jovens. E eles, nesse momento da tempestade e ímpeto, como ficou conhecido esse movimento, eles queriam lutar, digamos assim, filosoficamente, contra o pensamento ultra-racionalista da época. Eles queriam fazer frente aos carolas, pode ser aos caretas da academia, que só valorizavam a razão em detrimento do sentimento. Eles vão dizer que é importante você ouvir o seu coração para agir. Eles vão dizer que o sentimento, o instinto, quer dizer, uma ode ao instinto, o sujeito que age por instinto não pode ser condenado, porque se você condena a ação por instinto, é a mesma coisa que você condenar um sujeito por estar doente. A pessoa não tem culpa de estar doente, a pessoa não tem culpa de ter instinto. Veja, é um pensamento deveras, em alguns momentos a gente pode analisar hoje friamente, até um pouco perigoso. Em alguns momentos aqui do Jovem Werther, temos até um diálogo dele com, acabei não contando o final do enredo, a complementação do enredo. O Werther, ele se apaixona pela Charlotte, só que a Charlotte, no baile mesmo que eles se conhecem, ela já deixa claro para ele: Werther, é o seguinte, cara, eu tô prometida, eu tenho noivo. Só que ela, ao mesmo tempo, se deixa envolver também com uma relação com ele, e a relação vai se manter dúbia entre a amizade e o amor fraterno e o amor eros. Eles vão ter momentos em que vão se beijar, mas ela sempre deixando claro que tem o Alberto, que é o noivo dela. E o que complica a vida de Werther é porque ele conhece o Alberto. E ele, pasme, o Alberto é gente boa, o Alberto é um cara que ele adora conversar, e ele começa a frequentar o lar do casal,
e ele começa a se angustiar porque eu amo Charlotte e a minha vida depende desesperadamente de ter uma relação com ela para além do que tem hoje. Só que Alberto merece isso? Será que é ético de minha parte privar a vida de Alberto da presença de Charlotte? E aí ele vive esse dilema interior, e nas cartas para o amigo Guilherme a gente vai se angustiar com ele, ou achar exagerado, vai depender de como você é, mas é das duas uma. E o romance vai se desenvolvendo nisso. A angústia dele é crescente, 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 até que chega um ponto aqui do romance que ele vai ter um diálogo com Alberto, que eles vão debater a ideia de suicídio. Veja que interessante, é o ponto alto, é o ápice do romance. Eles vão, a carta, ele vai, uma carta a Guilherme, ele vai relatar esse diálogo. Ele vai transcrever que ele vai fazer a argumentação pelo suicídio. Ele vai dizer aqui, a natureza humana tem limites, pode suportar até certo ponto a alegria, a mágoa, a dor, mas sucumbe todas as vezes que elas forem ultrapassadas. A questão não é saber se um é fraco ou forte, mas se é capaz de suportar a medida dos seus sofrimentos. Pouco importa que sejam físicos ou morais. A meu juízo, é tão absurdo falar mal de um covarde, de um homem que se suicida, como apodar do mesmo epíteto o que sucumbe a uma febre maligna. Ou seja, ele compara um suicida, do mesmo maneira que você não pode, digamos assim, criticar ou julgar um suicida, você também não pode julgar uma pessoa doente, porque ela não tem culpa daquilo. Veja que pensamento perigoso, né? Aqui ele faz uma associação entre suicídio e doença. Veja como as coisas estão realmente ligadas, mas aqui ele faz um elogio, né? Nesse diálogo. Tem aqui uma outra passagem para você ver como é o pensamento filosófico do Werther, né? Ele fala aqui: trato meu coração como se trata uma criança doente, satisfazendo a todos os seus caprichos. Veja a ideia filosófica que ele tem do sentimento. Ou seja, ele trata o coração dele como uma criança doente, satisfazendo todo e qualquer capricho. Isso é uma posição filosófica perante a vida. O romantismo não é simplesmente o dramalhão, o melodrama, aquela coisa que a gente vê em muitas novelas, vazia e sem sentido. Não. O romantismo é uma postura filosófica perante a vida, de se contrapor à mera razão e dar vazão ao sentimento e ao instinto. Tampouco é uma pura evasão, né? Uma mera evasão, uma fuga da realidade. Porque tudo que você me falou aí, nos falou muito bem a propósito sobre o Goethe, né? E o sofrimento do jovem Werther, né? Me lembra também as discussões de Nietzsche, mais na frente, em que ele vai consagrar o romantismo filosoficamente. Porque filosofia, amor pela sabedoria, mas sobretudo pela liberdade. Perfeito. Porque o sábio é aquele que tem apreço pelo poder. E o apreço pelo poder de ser livre frente às amarras da vida. E aí o Nietzsche fala sobre isso, né? A importância de dois espíritos. Um ele busca o espírito no Deus da razão, e o outro ele vai trazer o Deus, por exemplo, certo? Do instinto. Dionísio. Então ele fala o Apolíneo, o Deus Apolo, faz a tatuagem de Apolo e o Deus Dionísio, o Dionisíaco. E ele fala que o segredo da vida é mesclar o Apolíneo, a razão, mesclar essa orientação com base na moral, nos valores, e ao mesmo tempo instintivo. Ou seja, fugir um pouco também daquilo que é imposto pela sociedade. Já diria Rousseau, né? Todos nós nascemos livres, mas nos encontramos acorrentados pelas partes, lá no contrato social. Então, o lado também de fugir um pouco da realidade e deixar, como é que eu posso dizer, resplandecer, digamos assim, o lado instintivo é também essencial para nós humanos, porque humanos, demasiadamente humanos, somos animais também. Mas, ao mesmo tempo eu vejo realmente essa relação que toda hora ele vai falar sobre doença. Então você veja como há algo de patológico também nessa forma de pensar. Isso eu estou dando uma opinião, é uma opinião. Tudo bem, tem um contexto, a minha leitura, tem um contexto histórico tal, da época, mas enfim. Tem outra parte aqui que ele fala: meu amigo, um homem é sempre um homem. A pequena parcela de razão de que é dotado, bem pouca coisa é, quando a paixão estua e extravasa os limites concedidos ao ser humano. Aliás, ainda direi, mas falemos disso outro dia, disse pegando meu chapéu. Outra parte aqui, agora sobre o amor a Charlotte, ou sobre a visão que ele tem acerca dela, o sentimento ardente e delicado que o espetáculo da natureza viva espalha em meu coração,
que me alagava de um prazer delicioso e aos meus olhos transformava o mundo em um paraíso, tornou-se-me agora um tormento insuportável, um espírito torturador que me segue em toda parte. Ele vai chegar a falar em outro momento aqui do romance, encerro as citações para não ficar muito drama, em outra parte que ele não consegue passar um dia sequer sem compartilhar da presença da Charlotte, e num dia que ele não pode irremediavelmente ter contato com ela, ele envia um criado para estar com ela, porque ele precisava estar com alguém que esteve com ela ao menos. Veja o ideal de amor romântico. Eu falo ideal, mas não é um amor idealizado. Ele conhecia a Charlotte, ele tinha um relacionamento com ela, ele fez de fato, digamos assim, com ela. E chegando, e agora o spoiler, se acelera um pouquinho se não quiser saber, mas o final eu tenho que contar aqui, o final, saber o final não tira o prazer em ler a obra. O Werther se vê nessa dicotomia, eu amo Charlotte desesperadamente, mas Alberto não pode ser privado da presença dela, eu não quero ser esse estorvo, e ele se mata. Ele se mata, o final do romance é esse. Eu não vou dizer o que acontece depois do suicídio, fica aí a curiosidade, mas a grande questão do Werther é essa, ele se mata. E esse romance, na época em que foi lançado, ele criou uma verdadeira comoção social no que a gente pode chamar de Alemanha na época, porque ela ainda não tinha se significado, né, nos territórios alemães, e não só lá. O comandante, né, Napoleão, ele adorava o sofrimento de jovem Werther. Ele chegou a dizer a Goethe, ele conheceu Goethe, fez questão, que leu o romance 7 vezes. Era um romance de cabeceira. Então todo mundo... Foi o primeiro best-seller, digamos assim, um grande, virou um sucesso. E isso também teve um efeito social interessante, que é conhecido hoje em dia como efeito Werther. O efeito Werther é a influência de um produto midiático, um produto de alguma mídia, um produto cultural, perfeito, que vai influenciar uma pessoa se suicidar. Quem lê, os jovens da época que leram o sofrimento do jovem Werther acabaram se suicidando. Nós não temos comprovações científicas disso, não há um estudo aprofundado sobre isso, mas a impressão que se tinha, houve casos que pessoas se mataram com o livro, ou fizeram cosplay. E os jovens da época começavam a usar o colete bege, ou é laranja, que ele usava, e a calça azul, ou é ao contrário. Criou-se uma moda, uma celeuma com essa obra aqui. E até hoje está na lista de 100 maiores livros, ou 100 livros mais lidos da história, digamos assim. Então tem esse efeito Werther, que hoje em dia vai reverberar também na cultura pop, através de obras que, por exemplo, recentemente lançado, o 13 Reasons Why, os 13 razões, que vai abordar o suicídio na adolescência, tentando desmistificar e quebrar esse tabu, mas que dizem, gerou muita polêmica, que isso pode gerar uma incitação ao suicídio, que a gente pode já puxar o gancho por direito, mas fica o debate, não é melhor abordar todas as questões, discutir, do que ficar uma coisa presa com um tabu? Então fica aí essa reflexão sobre essa obra maravilhosa que vai falar do romantismo. Outros vídeos a gente fala sobre outras obras do romantismo aqui. Nós temos o romance do Conde Drácula, temos o Frankenstein Mary Shelley, que é maravilhoso, tem o Lord Byron, enfim, muitas coisas para discutir futuramente. E sobre apologia ao suicídio, outra coisa interessante, eu não sei se vocês, nossos leitores fantásticos, sabem disso, mas existe o crime de apologia ao suicídio, que na verdade é o induzimento, o auxílio ou incitação ao suicídio, que é um crime contra a vida. Sim. Dos crimes contra a vida listados no nosso Código Penal, né, no rol taxativo do nosso Código Penal. Sim, aí você tem, por exemplo, que é um crime contra a vida, né? Então você tem, por exemplo, o chamado homicídio, que é um crime contra a vida. Você tem o aborto, né? Claro que tem os excludentes do instituto, o aborto, certo? Você tem ainda o terceiro, que é o infanticídio, e você tem o induzimento, o auxílio ou instigação suicida. Que é interessante. Ozzy Osbourne, eu gosto do rock and roll aqui e tal, representado pelo Led Zeppelin, né? O Ozzy Osbourne, o primeiro vocal lá do Black Sabbath, carreira solo fantástica, ele já foi processado por apologia ao suicídio pela corte americana, porque ele tem uma música chamada Suicide Solution, que ele fez inclusive em homenagem a Bon Scott, foi um dos primeiros vocalistas, não o primeiro, mas um dos primeiros vocalistas do AC/DC. Só que era uma coisa metafórica, ele fez essa canção por aí porque o Bon Scott se matou.
Então é uma canção, mais, inclusive, saudosista, se perguntando por qual razão se matou e tal. Ele foi processado. A mera abordagem é uma incitação? Então, mas entendeu? É uma questão pelo efeito Werther. Pelo efeito Pelo Werther. efeito Werther, que foi o quê? Muitos não, mas alguns jovens fãs de rock and roll que cometeram suicídio deixavam um trecho da canção. Complicado. Dee Snider, do Twisted Sister, é a mesma coisa. Parece-me, também, isso é bom perceber depois, que o próprio Goethe também sofreu algumas acusações de apologia ao suicídio. Na época, tiveram várias, digamos assim, autores sociais que condenavam e queriam até proibir. Pastores, geralmente pessoas ligadas à religião. Enquanto Isso, muito forte, exatamente. E o O cristianismo, o judaico-cristão, é contra qualquer tipo de coisa contra a vida, né? E só para fechar, só por menção honrosa, certo? Esse que é um dos meus filósofos existencialistas favoritos, que merece vídeo só para ele, óbvio. Vamos fazer em breve um vídeo só sobre ele. Esse é o Albert Camus, que além de filósofo, foi um literato, inclusive ganhou o Nobel da Literatura. Sim. E aceitou, diferentemente do seu grande amigo Jean-Paul Sartre. Sim. O Sartre era, basicamente, eu comparo o Sartre e o Camus, André, como o Marcos e o Verde. Marcos da esquerda, Verde da direita, mais ou menos isso. E aí o mito de Sísifo, que a gente pode depois trabalhar mais a questão mítica, ele vai falar basicamente sobre, é uma reflexão filosófica sobre o suicídio. Porque Camus entende, e ele já começa o livro dessa maneira: só existe um problema filosófico realmente sério que nos importa e deveria interessar a filosofia: o suicídio. E ele continua a frase, literalmente. Ele diz assim: julgo então que o sentido da vida é a mais premente das perguntas. Então, de pouco adianta saber o que é o ser, o que é arqueu, o que é cultura, o que é ética, se eu não buscar entender se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Isso não é muito novo, porque os helenistas filósofos já falavam sobre isso. Mas o fato é que Camus vai associar essa ideia de você se perguntar se a vida vale ou não a pena ser vivida com um conceito que a gente explora em outro momento melhor, chamado absurdismo. Sim. Porque o absurdo basicamente é você estar diante do nada. Sim. E o nada é gerado pela angústia, certos questionamentos referentes à própria existência. Então, ele tem uma frase dele que eu adoro nesse livro, que eu não listei aqui, mas eu lembro qual que é: começar a pensar é começar a ser atormentado. Ele acredita que os indivíduos que mais pensam são os mais propensos a se perguntarem se a vida vale ou não para ser vivida, e portanto são aqueles que podem eventualmente tirar a vida. Aí eu sempre ilustro o caso de um cara que eu sou fã chamado Primo Levi, que foi não só uma testemunha ocular, mas uma vítima do nazismo. Ele era italiano, foi entregue pelos fascistas aos nazistas. E Primo Levi, para você ter ideia, ele foi um sobrevivente. Ele escreveu um livro belíssimo chamado É Isto um Homem? Eu tenho esse livro, de outra vez eu trago para a gente fazer outra coisa legal. E ele pergunta o seguinte, o Camus, né? Poxa, se a vida vale ou não apenas ser vida, ele me pergunta. Aí o Primo Levi, ele tinha pouco tempo para pensar e questionar, enquanto era obrigado a trabalhar para os nazistas, sobreviveu. Beleza? No final de sua vida, depois de ser um exemplo, ter escrevido inúmeros livros, etc., ele se matou. Aí eu lembro de Camus, começaram a pensar e começaram a se tormentar. Felizmente Camus não se matou, mas morreu num acidente terrível, um acidente trágico, um acidente de carro, né? Como Chico Sainz, uns acidentes absurdos. O próprio absurdismo tem essa questão, né? De coisas que não se explicam. Cara, por quê? Porque um acidente fataliza a vida de alguém, né? Isso gera revolta. Ele vai até abordar um homicídio absurdo num estrangeiro. Ele mata um árabe, o personagem, ele mata um árabe na praia. Não sei, ele tava com uma arma, o sol bateu em sua cara, ele mata um árabe. Tem até uma música do The Cure, Killing an Arab, Killing an Arab, que é muito massa também a música. Ele fala sobre isso, sabe isso? O cara sem sentido, né? O nonsense. Vou resenhar essa obra. Bom, gente, maravilha. Eu acho que a gente abordou muita coisa interessante aqui. Vocês tiveram um panorama enorme sobre obras, muita informação legal. Se você, fechando aqui mais uma vez as nossas orientações também, se você está passando por um momento ruim, gente, eu passo por momentos ruins a todo momento, o Irã passa, a gente passa momentos de chorar, a vida é isso, a vida é sofrer, os amores que a gente acaba, os empregos que a gente deixa de ter, vem outros, galera, a gente já passou por sofrimentos assim, já choramos por desilusões amorosas, já fizemos pessoas chorar também, com certeza, e isso é a vida, é entender que é passagem. E se você está com um problema mesmo, procura um profissional. Terapia é a melhor coisa que existe. Terapia é muito bom. Se você está sentindo algum sintoma estranho no seu corpo, muita angústia, dificuldade de dormir, está abusando de álcool, abusando de comida, alguma coisa nesse sentido,
procura terapia, procura profissional, procura um amigo, fala com seu pai, fala com sua mãe, fala com o professor. Deixa um comentário aqui pra gente, a gente vai responder, não se preocupe. Pode falar com a gente nos nossos canais, a gente vai ter o maior prazer em receber vocês. O maior prazer que vai ter. E tem o número do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o 188, galera. Foi um prazer fazer mais esse vídeo aqui com o Irã. Pô, o cara é fantástico, eu aprendo pra caramba aqui. Espere os nossos próximos vídeos, deixe seu comentário, sua opinião, alguma obra que a gente esqueceu de comentar, alguma sugestão do próximo vídeo. É isso aí. Já diria o grande poeta Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena, portanto a vida sempre valerá ser vivida. Valeu, galera. Deu um arrepio aqui. Valeu.